Agenda Econômica está de volta. Nós estamos aqui abordando o tema, as dificuldades, os desafios à retomada do crescimento econômico. Nosso convidado é Júlio Miragaia, economista, presidente da Codeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal e também integrante do Conselho Federal de Economia. Nós estamos falando de retomada do crescimento, mas há um debate aceso aí também entre os economistas de várias correntes sobre a fidelidade, né, da metodologia do PIB para, de fato, representar o desempenho de um país nos campos econômicos, do desenvolvimento e tal. Essa metodologia de medir o PIB está esgotada? Está superada? Olha, sempre houve restrição, Beto, em relação à medição pelo PIB. Mas, na verdade, não se inventou nada melhor que aferisse o desempenho de uma economia. Obviamente que é possível incorporar outros elementos, né? Eu diria assim, indicadores sociais, até mesmo ambientais, para melhor refletir esse desempenho. Mas, na verdade, a dificuldade é muito grande, né? Vários grupos já se formaram no mundo inteiro para buscar alguma coisa que apontasse com o melhor indicador. Mas esse é apenas um aspecto da questão. Tem um outro, que é de respeito ao Brasil, e que é até um dado curioso, né? Recentemente o IBGE foi muito, né, criticado, um aproveitamento político, né, de uma questão eminentemente técnica. Mas vários economistas, né, temos debruçado sobre isso, e na verdade a economia brasileira, ela provavelmente está crescendo numa velocidade maior do que o PIB está apontando, por uma questão metodológica. Por exemplo, você sabe que ao apurar o desempenho industrial, é contabilizado, quer dizer, a estrutura que é levada em conta é do início da década de 2000, de 14 anos atrás. Ou seja, é apurado, por exemplo, a produção de videocassete. Ninguém mais usa videocassete. Claro. Mas não é apurada a produção de smartphone, do tablet, nada disso é apurado, porque não existia naquela estrutura. Então há uma subcontagem, né, da própria produção industrial. Tem que atualizar, né? Estima-se que no crescimento de 2,7% de 2011, na verdade foi 3 e alguma coisa, 1% foi 1,5%. Mesmo ano passado, os 2,3% foi alguma coisa perto de 3%. Né? Agora, precisa atualizar, precisa investir, o governo botar dinheiro no IBGE para que essa capacidade de ter uma metodologia mais próxima da economia real, ela se concretize. Isso talvez explique aquilo que você mencionou anteriormente. Né? Por que o emprego tem crescido numa velocidade tão acima do PIB? Talvez não seja isso, talvez seja o PIB está crescendo numa velocidade não apurada pela própria metodologia. Entendi. Nós vamos chamar agora a participação do senador Valdir Raupp, que é presidente do PMDB, sobre essa temática da retomada do crescimento e o desenvolvimento no Brasil. Eu acho que tudo se resume em investimentos. Investimentos em infraestrutura, logística, transporte, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, marcos regulatório, sobretudo da mineração. Eu estou ouvindo falar de muitos empresários que estão abandonando o país, estão indo embora, outros nem estão vindo por falta de uma regulação clara nessa questão do marco regulatório da mineração. E assim é da energia elétrica. Na verdade, recursos não estão faltando. Você vê, todos os anos sobra recursos no orçamento porque não são aplicados. O que tem atrapalhado também, além desses gargalos que eu já falei, é a burocracia no órgão público, no governo. Pois é. E aí? Queixam-se de falta de recursos, de investimentos maiores, mas... Tem uma verdade naquilo que o senador disse, né? Que a necessidade de ampliar os investimentos. Já falamos sobre isso aqui. Certo. O governo deveria ter... O governo militar, por exemplo, ele aplicava em torno de 5% do PIB em investimento. A partir dos governos civis, a partir de 85, esse percentual vem reduzindo e hoje está em torno de 1 a 1,5%. É muito pouco. Muito baixo. Agora, ele tocou na questão da mineração. Na verdade, não é a redução do investimento não se deve a exatamente essa questão da inexistência de um marco regulatório. Primeiro que a mineração no mundo inteiro está em crise. A queda dos investimentos tem acontecido no mundo inteiro em função de uma queda da demanda mundial e uma queda nos preços violentos de vários, do minério de ferro, do cobre, do níquel. Então, no mundo inteiro, os investimentos têm despencado na mineração. E no Brasil, existe uma discussão em relação aos royalties da mineração, né, que historicamente sempre foram muito baixos.
né, e há uma pressão dos municípios para que, né, essa remuneração dos municípios, que os municípios, Serra do Navio, no Amapá, é um caso típico, né, virou um buraco, tá certo? Então, o município tem que ser recompensado de alguma forma. E, obviamente, os empresários dos setores resistem, né, a se adaptar a essa nova realidade. Mas eu diria que não há uma crise especificamente. O Brasil tem um potencial muito grande na área mineral e provavelmente, né, em poucos anos essa tendência de queda ela vai se reverter. A política de favorecer a integração regional latino-americana é apontada como uma das estratégias possíveis no momento de crise para encontrar caminhos de recuperar alguma taxa de crescimento, na medida em que também é possível ampliar o raio de ação da economia brasileira junto a outras economias, reduzindo inclusive as assimetrias. Mas qual é o potencial dessa política de integração sul-americana ou latino-americana dentro desse quadro mundial bastante sombrio da economia internacional? Eu acho que é grande, o potencial é grande. É importante entender, o professor José Luiz Fiore, da UFRJ, ele tem falado muito, né, do que representou a iniciativa no início dos anos 2000 ali do Lula, no sentido de esvaziar a ALCA. A ALCA era uma tentativa de dominação por parte dos Estados Unidos, de toda, né, a América Latina. E o Brasil, juntamente com outros países, conseguiu esvaziar aquela proposta inicial. E, atualmente, o Brasil contrapropôs, né, além do Mercosul e para além do Mercosul, a Unasul, né, juntando todos os países sul-americanos. E os Estados Unidos, a partir do México, né, que é um governo de direita, ele promoveu a chamada Aliança do Pacífico, né, envolvendo também a Colômbia, o Chile e o Peru. E tem se colocado como contraponto, né, à Unasul, a unificação dos países sul-americanos. Obviamente, numa provocação, né, no sentido de atacar aquelas economias que têm tido uma postura de maior independência em relação aos Estados Unidos. Mas eu acho que tem vida curta, né, essa aliança para o Pacífico. Eu acho que em algum momento essa integração vai se produzir. Acho que o Brasil é uma aposta importante. As pessoas ou a mídia esquece de dizer que o país que mais cresceu na América do Sul nos últimos 5 anos foi a Bolívia. Não foi nem Chile, nem Peru, nem Colômbia, foi a Bolívia. E em grande medida em função das exportações de gás natural para o Brasil e para a Argentina. Né? Ou seja, essa complementariedade econômica entre os países, ela deve ser incentivada. O Brasil tem sido fundamental para uma prosperidade na Bolívia e a superação de indicadores de atraso históricos daquele país. Né? Hoje a Bolívia apresenta indicadores sociais excepcionalmente acima do que apresentava há 10 anos atrás, quando vivia sob uma ditadura militar, muito em função, né, desse apoio que a economia brasileira tem representado naquele país. Então, eu acho que a aposta é correta, né, e eu espero que essa tentativa de isolar, né, a Unasul a partir da Aliança do Pacífico, ela naufrague e a gente consiga prosperar nesse caminho. Além dos financiamentos do BNDES, o governo brasileiro, para estimular uma retomada do crescimento, também tem oferecido, dentro do plano do Brasil Maior, a política de desoneração para certos ramos industriais. Será que isso, de fato, está promovendo o resultado esperado pelo governo? Ou seja, os setores estão encontrando capacidade de uma maior dinamização? Eu acho que melhora, mas melhora na margem. Né? Não enfrenta o problema. O problema central da indústria no Brasil é o câmbio. Né? Esse é o problema crônico. A gente sabe que em determinada medida o câmbio ele é mais nocivo à economia do que a própria inflação. A inflação provoca uma desorganização do sistema produtivo. Agora o câmbio ele mata uma determinada, tem essa capacidade, né, de prejudicar enormemente um determinado setor, em particular o setor industrial. O setor do agronegócio, como o Brasil apresenta uma competitividade muito grande, ele conseguiu sobreviver. Né? Tem uma produtividade enorme, então ele conseguiu sobreviver ao problema cambial. Agora, o setor industrial não. O Brasil ainda é um país que apresenta uma dificuldade muito grande em termos tecnológicos, vis-à-vis as economias centrais, que tem uma capacidade, né, de inovação muito maior. Então, é necessário realmente ainda manter uma certa proteção a alguns segmentos industriais, e o câmbio é a melhor proteção. Não à toa a China viveu 30 anos
de grande prosperidade industrial em função de uma preocupação central do governo chinês em ter um câmbio competitivo. Né? Com toda a pressão dos Estados Unidos, a China nunca abdicou de ter um câmbio competitivo. Infelizmente, o Brasil abdicou né, desse instrumento e é o que tem causado um grande prejuízo à nossa indústria e aí parcialmente atenuado por alguns instrumentos, mas eu acho que enquanto não enfrentarmos o problema do câmbio de frente, né, nós vamos continuar com o problema no nosso setor industrial. Vem do próprio setor empresarial um discurso muito firme, muito frequente para a flexibilização das leis trabalhistas. Mas, ao contrário de muitos países que adotaram a flexibilização, aqueles já citados, como Espanha, né, Portugal, Grécia, o Brasil, não tendo adotado essas medidas, vem conseguindo reduzir o desemprego e apresentar um certo nível de crescimento. Qual é o comentário que nós podíamos fazer entre os que já flexibilizaram e a postura atual no Brasil? É exatamente isso, né? É mais uma falácia neoliberal, né, de que o custo do Brasil é elevado em função dos níveis salariais, dos encargos trabalhistas. Chega a parecer uma piada, né? Nós temos um salário mínimo que teve uma... E o pior é isso, né? Ele teve uma valorização mais do que dobrou, mas ainda corresponde a algo em torno de $300, né? Quando você tem outros países, o salário mínimo na faixa de 800, 1.000 a 1.200 dólares. Então, o salário mínimo ainda é baixo. O custo do trabalho no Brasil é baixo. É baixo. Né? Agora, se trata de mais uma pressão do setor empresarial no sentido de retirar direitos da população. Eu diria que para o próprio empresário é um tiro no pé. Porque o que o setor empresarial ganhou no Brasil, e ganhou muito, né, nos últimos anos, em particular durante o governo Lula, foi exatamente pelo fortalecimento do mercado interno. Isso se deu pela valorização, né, do produto trabalho. Né? Então eu acho que é um caminho errado, é um caminho que não leva ao crescimento e os dados mostram exatamente o oposto. No período onde o Brasil aumentou o salário, valorizou o salário mínimo, valorizou a formalização do trabalho, foi o período que a economia mais cresceu. Há lições a tirar, portanto. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica. Gostaria de agradecer a presença aqui do economista Júlio Miragaia. Ele é presidente da Companhia de Desenvolvimento, Planejamento do Distrito Federal e membro do Conselho Federal de Economistas. Muito obrigado. Então, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar dicas, sugestões ou críticas ao nosso trabalho, pode ser pelo 0800 61 22 11, está aí na sua telinha, ou se quiserem baixar para copiar este programa ou outros da TV Senado, olha aí na telinha também, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.